Boa noite a todos. Como estão? Meu nome é Lilian Rosa, eu sou coordenadora de pós-graduação da FAP Ribeirão Preto e estou aqui mais uma noite com vocês para uma apresentação, para uma live incrível. Hoje, além de receber uma grande amiga, parceira de trabalho, ela também é uma grande profissional e com uma grande experiência em políticas públicas, mas o forte dela é criatividade. Hoje nós vamos falar sobre cidades criativas. Como uma cidade pode ser mais criativa em tempos de pandemia, depois da pandemia. A Adriana Silva, ela tem um histórico grande com essa questão de criatividade, cultura. Ela já foi secretária da Cultura de Ribeirão Preto. Ela já atuou na Secretaria de Estado do Estado de São Paulo, como capacitadora, como oficineira, como docente na área de cultura e arte. Ela atua em ações de desenvolvimento de criatividade. É consultora da Unesco, é consultora do PNUD para atividades em vários ministérios, para o Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Direitos Humanos. Em todos esses, a Adriana já atuou e tem atuado, sempre discutindo como as cidades podem ser espaços mais colaborativos, como as cidades podem ser espaços humanos. E a grande pegada da Adriana é como uma cidade pode se transformar numa cidade humana, não mais humana, mas uma cidade humana. Antes de chamar a Adriana aqui com a gente, eu vou falar um pouquinho do currículo dela. A Adriana Silva é pós-doutora em administração das organizações, com ênfase em políticas públicas, gestão de redes pela FEA. Ela também é pós-doutora em educação pela Unicamp. Ela é doutora em educação, mestre em educação, graduada em comunicação social, jornalista. Ela é vice-presidente do IPSIC, Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais, diretora-geral do Instituto Ribeirão 2030. E como eu já disse para vocês, ela é consultora da Quanta e Projetos, Quanta Consultoria e Projetos, e já atuou em inúmeras atividades, pensando, refletindo e pesquisando sobre cidades. Além disso, ela é autora de vários livros, mas um deles que vale a pena aqui citar é Mudar o Mundo a partir das cidades, a busca pela sociedade 4.0. Além de inúmeras outras obras, entre elas, coautora e organizadora dos 6 Passos para a Cidade Humana. É a Adriana Silva, que está aqui com a gente hoje, nessa live da FAAP. A Adriana, que é professora convidada da FAAP, ministra aulas no curso de Comunicação e Marketing Digital, no curso de Gestão e Marketing, no curso de Gestão de Negócios. Ela atua em áreas como também marketing político. E é essa pessoa super polivalente hoje que nós vamos receber para um bate-papo muito gostoso sobre cidades. Eu vou chamar a Adriana. Eu já vi que ela entrou por aqui. Mando a Adriana para o nosso bate-papo. Eu vi que está entrando um monte de gente já. Olha a Adriana aí. Olá, Adriana. olá. Como é que você está? Ótimo estar aqui, essa oportunidade para a gente conversar sobre um tema que está na pauta, né? Com grande relevância, diz respeito a todas as pessoas em todos os lugares do mundo, de qualquer classe social, de qualquer geografia. Está todo mundo preocupado em conceber um novo modelo de sociedade e passa necessariamente pelo debate sobre cidade, né? E eu estava dizendo aqui para o pessoal que começou a entrar, eu já introduzi, falei um pouquinho do teu currículo, de como você está super enfronhada com essa discussão sobre cidades. E agora que nós vamos ter no Brasil todo aí eleições, né? Eleições para os municípios, é o momento da sociedade, como parte da sua cidadania ativa, pensar o lugar em que vive, e é o momento
daqueles que pretendem ser gestores, se candidatar para gestores, né, públicos, também pensarem a cidade num novo modelo. Porque, Adriana, vamos começar por aqui. Vamos começar pensando o seguinte: será que com essa pandemia, já que o nosso tema é como transformar cidades em lugares criativos e colaborativos a partir de agora, nesse novo normal, de isolamento social, e sabe-se lá quando isso vai acabar e que consequências isso terá? Afinal, esse modelo de cidade que nós temos até hoje, Adriana, está ultrapassado? Está ultrapassado, e eu tenho a impressão que esse episódio da pandemia só veio trazer um referencial de agilidade. Acho que a gente já vinha falando isso. No próprio grupo do IPSIC, muito antes da pandemia, a gente já estava fazendo a discussão do retorno, né? Acho que a gente fez uma corrida muito longa rumo a uma modernidade, a um modelo de cidade macro, de cidade capital, de cidade grande. E já de algum tempo, que não é uma referência única e exclusivamente da pandemia, mas já de algum tempo, vinha se falando sobre a doença da cidade grande. Em várias atividades, a gente abordou, junto aos municípios da região de Ribeirão Preto, o aspecto da falta de saúde das pessoas que vivem em cidade grande. Isso passa pelas questões de poluição, que deixa a gente mais incapacitado de uma boa respiração. Isso passa pela questão das questões mentais, né? Das questões de você passar horas indo e vindo e menos horas com pessoas que você ama, que você quer. Então, tudo isso já estava sendo apontado antes de todo esse processo da pandemia como um fator que levava as cidades a adoecer. As cidades estavam doentes, logo a repercussão imediata era a fragilidade mental, social das pessoas que moravam na cidade. Fruto disso, já havia pesquisa naquela época de um retorno. Pessoas que estão voltando para suas origens, né? Pessoas que estão voltando para suas cidades menores. Nós tivemos a oportunidade de uma oficina para discutir o papel da cidade com foco no patrimônio cultural, na cidade de Nuporanga, e a gente observou um chefe de cozinha que tinha ido viver na Europa e estava voltando para montar o seu restaurante na cidadezinha pequena. É como se as pessoas tivessem ido longe demais e quando elas olham para trás, elas já não veem mais marcas no caminho que possam trazê-la com tanta velocidade para os lugares onde elas começaram as suas histórias. E essa questão da competitividade que a cidade grande acaba influenciando muito. Tudo bem? Deu uma travadinha, mas já voltou. Pode continuar. Mas já voltou, né? Então, essa questão da cidade provocar em você uma série de distanciamento dos seus lugares de origem. Tá? Então, esse é um movimento que já estava pautado. Vamos só lembrar aqui, para a gente tentar dar uma forma, né, ao verbo, vamos pensar da moda vintage. Ela não é muito antiga, ela é recente. Né? O que ela propaga é que é antigo. A xícara velha da vovó, né? Aquele armário que a gente achava brega, hoje a gente acha chique. Aquela roupa que a gente achava que não combinava porque era antiga, hoje a gente paga mais caro pela roupa vintage. Né? A moda vintage, o jeito vintage, né? A questão do disco de vinil. Todas essas pequenas articulações que parecem mínimas, quando você soma, a leitura que a gente faz é essa retomada. Né? Como se a gente realmente estivesse tentando manter o nosso vínculo com coisas que ficaram para trás. Coisas que a gente nem parou para perguntar se a gente gostava ou se a gente não gostava. Simplesmente o movimento social, a competitividade, a necessidade de você estar no cenário mais avançado foi levando a gente, muitas vezes, sem reflexão. Quantas pessoas já não disseram assim, não tenho chance nenhuma de me tornar X coisa, vou lembrar de uma que eu costumo dizer, que é um escritor famoso, estando no interior do estado de São Paulo. Vou para a capital. Tenho chance nenhuma de ser presidente de uma grande empresa se eu ficar no interior. Vou para a capital. Isso foi ficando inculcado na nossa mente, que se formou uma rede de conversação. Né? Uma rede de conversação, que acho que é um tema que a gente vai passar por ele, nada mais é do que esse conjunto de ideias que vão se consolidando, né? Esses conjuntos todos vão se consolidando, que a gente começa a seguir sem perguntar. Talvez a pandemia só tenha feito a gente parar para pensar sobre coisas que já vinham acontecendo. Olha, eu vou dar uma paradinha aqui para registrar o pessoal
que está participando, está entrando, o pessoal está chegando agora. Paulo, um grande abraço para você. Que bom que você está por aí, Paulo. Marcelo, Rago Fato, Bruna Nonato, Guilherme, Matheus Delbon. Matheus, um grande abraço para você. O Matheus também é gestor público dos nossos cursos de gestão pública lá na FAAP. A Maria Clara. Enfim, olha aí a Kiko Ana Magrini. Laura, e olha aí a Maria, a Mariana, a Bia, a Letícia, enfim. Guilherme, que sempre está aqui com a gente nas nossas lives. Marcelo, um grande abraço. Jonathan, muita gente legal. Elias, um grande abraço. E o pessoal que está aqui, como eu, deve estar se perguntando o seguinte, Adriana, afinal, o que é uma cidade criativa? Vamos começar definindo uma cidade criativa. Com certeza não é um jeito criativo de fazer a cidade. Né? Não. Embora sempre seja a definição mais rasa de gestores que nunca se debateram com esse tema, né? A cidade criativa é uma cidade que necessariamente precisa dar conta de ser sustentável, o que amplifica bastante esse conceito de cidade criativa. É uma cidade que mantém conectada e permite as pessoas de continuarem conectadas, e é uma cidade que faz isso com muita força ou com muita raiz no cultural. Ela utiliza as expressões culturais, as expressões dos meios, o modo de vida, o potencial criativo daquela localidade para poder fazer com que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. É muito mais do que a gente só achar que é esse jeito criativo de resolver problemas ou um jeito criativo de fazer a inovação. É um jeito criativo, mas comprometido com marcas na sustentabilidade, com marcas na conectividade. É um tripé muito importante para a gente conceber essa cidade criativa, né? O cultural como uma base estruturante que perpassa por todos os outros temas, a conectividade, porque a gente precisa imaginar uma cidade igual para todos no sentido de possibilidade, de oportunidade. É uma cidade em que, se eu quiser, eu posso, né? Então, é uma cidade que tem que manter essa conectividade entre as pessoas dos seus vários lugares, das suas várias geografias, na questão do ir e do vir, e essa importante mensagem que é uma pauta da sustentabilidade. Só quando ela dá conta dessas três áreas é que ela começa a ingressar nesse modelo de cidade criativa. O conceito é antigo, né? Um conceito que vem da Europa, ele tem um momento muito forte na Inglaterra, né? E depois vai propagando por vários lugares. E no Brasil, mais no finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000, é que ganha uma relevância. Conta um pouco para a gente, Adriana. Nós escutamos muito na atualidade a cidade vir acompanhada de um adjetivo, né? Vir acompanhada de uma qualificação, melhor uma qualificação. Cidade sustentável, cidade inteligente, cidade criativa, enfim. Para quem está começando agora e não tem muita aderência com o tema, como é que se pode diferenciar tudo isso? Ou só são várias formas de se dizer a mesma coisa, que nós desejamos uma cidade ideal, nós desejamos uma cidade que é diferente dos modelos que nós temos hoje? Eu acho que esse surgimento de vários indicativos de qualidade da cidade, ele se sustenta porque ele tem na origem pessoas que têm afinidades com determinados temas. Então, pessoas vinculadas mais ao campo da cultura precisaram conceber uma cidade criativa, que talvez o engenheiro que estava mais preocupado com a cidade inteligente não se atentou para as necessidades dos artistas. Aí você tem um grupo mais ambientalista que fez um foco mais na cidade sustentável. Esse grupo criou um referencial. Então, muito mais pelo lugar de origem das pessoas que pensaram essas concepções, que essa divisão foi se dando. Exatamente por isso que o que eu mais gosto, obviamente, até porque é o meu referencial de origem, é o meu referencial de momento, não é o de origem, mas é o de momento, é a cidade humana. Porque quando ela foi pensada enquanto conceito pelo grupo que hoje está organizado no Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais, e a gente já fez isso posterior,
sem minimizar o crédito de ninguém que tenha pensado outros modelos de cidade antes. Nunca, essa não é a intenção. A gente não tem esse lugar do pensamento. Mas como a gente chega no momento que muita gente já pensou a cidade sustentável, que é aquela que tem o tripé do social, do econômico e do ambiental. Aquele grupo que já pensou a cidade criativa, que tem esse tripé na conectividade, que tem o tripé no desenvolvimento sustentável e também na cultura. Aquele grupo que já pensou a cidade que é inteligente, que ela tem como meta você agilizar e minimizar problemas a partir do tecnológico, quando você usa referências que facilitam o seu modelo de gestão. Como essas pessoas todas já tinham criado referenciais, matrizes, diretrizes, quando o grupo que pensa a cidade humana chega, ele chega com todo esse referencial na sua bagagem. E aí a gente chegou à conclusão que essa divisão, ela faz sentido porque ela tem um lugar de origem, que é um conjunto de saberes daquele grupo que pensou a cidade, muito pautado nas suas necessidades, nas suas demandas e nos seus conjuntos de saberes, então é legítimo. Mas quando a gente chega na cidade humana, é porque quando a gente parte da cidade criativa, por si só, ela não dá conta de tudo. Quando você vai de dentro da cidade inteligente, por si só, ela não dá conta de tudo. Quando você pensa na cidade sustentável, por si só, ela não dá conta de tudo. Aí que a gente pensa na cidade humana, porque a cidade humana traz tudo para dentro. Traz todos esses referenciais, todos esses conjuntos de saberes, e ela propõe uma cidade, como você disse, não mais humana. Porque se a gente pensar no mais humano, significa que a gente abre um espaço, por menor que seja, de que a cidade seja menos humana. Isso não pode ser uma concepção que a gente valide, porque nós queremos uma cidade que seja minimamente, né, totalmente humana, né, não parcialmente humana. Então, eu acho que o conceito hoje de cidade humana, pensando nessa década, nesse momento histórico, nesse referencial que a gente está hoje, é o lugar onde cabe todas as outras cidades que a gente fez menção aqui. Adriana, e na prática, vamos trazer isso para o campo da prática. Vamos imaginar o seguinte, nós estamos no mês de julho, muitos gestores estão aí se programando para se candidatar. Vamos em todas as cidades do Brasil, não estamos falando só de Ribeirão Preto, né? E um gestor que esteja ouvindo essa nossa live sobre cidade humana, sobre cidade criativa e os desafios que ele vai ter a partir do ano que vem com desafios impostos pela nova situação da pandemia, como ele pode montar um plano de governo que tenha estratégias claras para atingir a meta de, ao final de 4 anos, ter pelo menos... Porque não é possível transformar uma cidade em uma cidade criativa ou humana em 4 anos, a gente sabe disso, né? Isso é um trabalho para muitos governos. Mas para que ele tenha, ao final de 4 anos, cumprido metas e escalado uma parte dessa montanha para chegar até lá. Você fez menção ao livro de 2017, A Construção, né, da Cidade, né, a mudança do mundo, né, a partir das cidades. E lá, capítulo especialmente tratando sobre a elaboração de planos de governo. Qual é a tese que esse livro defende? Um plano de governo não pode ser a obra do chefe do executivo ou do seu grupo em momento pré-eleitoral, porque esse é o recorte do recorte. Quem deveria construir um plano de governo é a sociedade organizada e nas suas várias formas. Pode ser no campo da universidade, porque a universidade consegue representar a sociedade quando ela tem um professor, quando ela tem o aluno e quando ela dialoga nas suas extensões com a sociedade. Pode ser da sociedade organizada, pode ser dos grupos, né, societários, pode ser das entidades, mas ele nunca deveria ser, essa é a tese desse documento de 2017, nunca deveria ser um plano de governo resultado de uma gestão unificada. Então, todo gestor que for pensar nisso precisa abrir o diálogo. Não pode sair só da sua equipe, deveria sair do grande colegiado. Então, esse é um primeiro momento que todo gestor poderia dar uma atenção especial. Né? Não restringir o universo de escuta, amplificar, ouvir realmente a comunidade. Ela é que deve ecoar o tempo inteiro no plano de governo. Quanto mais próximo da comunidade, mais esse candidato ao chefe do executivo, que a gente está falando do processo eleitoral, como você colocou, mais próximo ele vai estar da comunidade. Mais semelhança na escolha dos seus vocabulários, mais chance ele tem de criar uma empatia,
né, mais próximo ele tem de pertencimento com a sua localidade. Então, a primeira dica para qualquer gestor é não feche a elaboração do seu plano de governo na sua própria equipe em 4 paredes. Amplifique isso ao máximo, mesmo que a rede de conversação sobre planos de governo esteja construída com o seguinte referencial: não serve para nada. A gente cria um plano de governo, coloca para a eleição e quando começa o mandato é tudo diferente, tudo de um outro jeito. A gente precisa quebrar essa rede de conversação. Um plano de governo precisa ser uma peça importante e precisa ser uma peça para além dos 4 anos. Então, faça o exercício, você candidato, se prepare para 8 anos. Não vá para uma eleição de 4 anos. Sai agora, se você não é um candidato para reeleição, o que significaria que você não tem, então, 4 anos, ou você é gestor, imagine que você vá pensar numa cidade por 8 anos, que é o permitido na legislação brasileira. Então, se prepare para 4 anos. Não fracione na sua cabeça 4 anos se você pode 8. Né? Se prepare para 8 anos e não para 4. Esse seria talvez um primeiro exercício que poderia mostrar para a coletividade que está avaliando, né, uma campanha, o preparo desse candidato. Vai ser diferente. O que nós temos hoje na prática é um candidato que se apresenta para 4 anos. Então, essa já seria uma segunda referência. A da escuta, a primeira, amplificar ao máximo, né, o conteúdo desse plano. A segunda é não se restringir a 4 anos, pense em 8. Se apresente para 8, se coloque o desafio de 8 anos. E aí, se você for bom, a sua validação de 4 anos vai ser passar reto. Vai ser matemática, assim, puf, né? Você vem e vai. Então, se prepare para isso. E no final, se já existe tanto referencial construído, não se omita de fazer questionamentos. Pergunte, a cidade para a qual você está se colocando à disposição é uma cidade que é criativa? Sim ou não? Não. Por quê? Coloque no seu plano que ela venha a ser criativa. E abre um parênteses, Dri, Adriana. Como é que ele identifica se ela é criativa ou não? Se ela tem potencial para ser criativa ou não? A primeira coisa que ela vai fazer de referencial ou de diagnóstico, vamos colocar assim, é se perguntar qual é a movimentação criativa, qual é o potencial econômico que vem da criatividade. E aí a gente precisa pensar na cidade criativa mais do que só cultural. A cidade criativa é aquela que agrega valor. Talvez em um recorte cultural de algumas localidades, não é o que a gente faz no IPSIC, mas talvez para alguns só estejam as expressões artísticas. O que não é errado pensar, mas é um recorte menor do que efetivamente vem a ser cultura. Cultura é mais do que expressões artísticas. Cultura é um modelo de vida, é o seu, né, as suas tradições, as suas celebrações, é mais do que isso. Então, para você medir, né, para você olhar para a sua cidade e tentar responder para si mesmo, né, se a sua cidade é criativa ou não, veja o peso que o cultural tem na sua gestão. Veja o peso que o cultural tem na sua economia. Vê quantas pessoas têm a fonte de renda dela vindo do setor criativo. E quando eu digo mais do que expressão artística, eu digo a criação de games, por exemplo. Muita gente pode não ver um game como uma expressão cultural, mas pode ver um game como economia criativa. Né? Quando você vê outras ações que não estão dentro das expressões artísticas, que é o teatro, o cinema, a dança, né? a pintura, mas que é cultural. Então, as celebrações, as festas, a hotelaria, porque se a gente pensar que o espaço turístico é um espaço criativo, então, toda a rede que está acoplada ao turismo está imediatamente acoplada à criatividade. Quando a ideia criativa agrega valor a um objeto inicial, isso é cultural criativo. Então, é muito mais do que só expressão cultural. Quando isso está alto, a sociedade é criativa. Adriana, e está provado, né? Gera trabalho e renda, né? Nossa, quando a gente teve problema de economia em 2018, em 2012, várias pesquisas foram feitas que, apesar de muita quebradeira em vários setores, a gente ainda tinha a economia criativa em evidência. Alguns dos fatores, né? A culinária, por exemplo, é da economia criativa. E a gente não deixa de comer, né? Mesmo na crise. A gente pode alternar, mudar, deixar de ir num restaurante mais caro para ir no mais barato. Mas o apontamento, no caso do Brasil, não em outras localidades, mas no caso do Brasil, fez nessas pesquisas mais antigas, porém dessas últimas 2 décadas, é de que, apesar do potencial, a gente ainda não tinha mercado muito consolidado para isso. O mercado da economia criativa é um mercado aberto. Né? A gente tem mais oferta do que a gente tem condição de absorver a partir dos profissionais.
que acaba sendo uma dica da gente fortalecer isso, né? A gente tem menos coisas acontecendo porque a gente tem menos profissional vinculado com esse setor. Essas eram algumas dos apontamentos feitos por algumas pesquisas nessa última 2 décadas. Adriana, e aí você fala em colaboração, em cooperação. Nós sabemos que a temática da colaboração e da cooperação já é uma temática muito presente na nossa Constituição. Afinal, o nosso federalismo é cooperativo. Mas quando nós trazemos isso para dentro da cidade, é possível aliar ou associar, sem contraposição, desenvolvimento econômico da cidade e colaboração e cooperação? Sem dúvida alguma. Mais agora do que nunca, retomando a questão da pandemia. A gente aprendeu a fórceps a sermos colaborativos. A gente está tendo que pensar sobre esse campo, a gente está tendo que rever. Eu sempre me pergunto se num país ou num mundo onde a economia tradicional é tão enraizada, é tão presente, se tem espaço para a gente fazer uma economia colaborativa sem parecer piegas ou sem parecer a minha única chance. Como é que eu posso realmente empreender dentro da economia colaborativa? E a gente tem aprendido com esses últimos meses de que ela vai ganhar maior espaço ainda. A economia de circuito curto, que tem a ver com a colaborativa, também vai ficar mais evidente. A gente talvez nós vamos ter que encurtar as nossas distâncias. Talvez a gente tenha que fazer uma revisão muito ampla sobre o que a gente chamou de globalização no passado. O local vai se tornar muito mais importante do que ele vinha sendo pensado nas últimas décadas. Exatamente porque talvez hoje a gente queira se divertir mais perto, pensando nos lugares criativos da própria cidade. Eu vou ter que descobrir na minha própria cidade lugares para frequentar, mais até do que ficar indo, do que ficar vindo. Acho que a nossa mobilidade sobre esse ponto de vista de longas distâncias, de períodos tão distantes fora de casa, a gente vai fazer uma revisão para isso por conta das muitas vulnerabilidades que a gente está vivendo agora e que, infelizmente, para todos nós, não é possível afirmar nesse momento histórico. Espero que a gente viva para poder afirmar de que não teremos mais problemas, mas nesse momento a gente não pode. Muitas pessoas já falam de segunda onda, eventos como Feira do Livro de Ribeirão Preto, por exemplo, que era uma agenda de 2020, a gente já jogou para 2021 e todo mundo está fazendo isso. A Flip fez isso, várias feiras fizeram isso, porque a gente não tem certeza de quando é que nós vamos poder nos abraçar pessoalmente, de quando que muita gente vai poder se encontrar de novo. E eu me pergunto, teremos essa certeza posterior? E quando tivermos, será que se eu tiver que escolher entre estar em lugares mais longes, distantes, com muita gente, e ser feliz numa geografia mais próxima, será que eu não opto por uma felicidade numa geografia mais próxima? Ok. Se eu fizer essa opção, a minha cidade está preparada para me oferecer coisas que me façam ficar feliz nela, que eu não sinta remorso de não ir para a Europa, que eu não chore porque nunca mais vou ao Rio de Janeiro? Será que a minha cidade está preparada para me oferecer lugares de aconchego, de cultura? Será que a cidade não consegue trazer um pouco das culturas de todos os lugares para que eu usufrua na minha cidade e me sinta bem, eu fique feliz? Talvez os museus ganham força, porque os museus têm esse lugar de dimensão de muitas culturas. Talvez eu queira mais ir nos museus da minha cidade, no museu aqui próximo, no museu mais... Talvez essas leituras, nada que a gente consiga ser muito definitivo. Nós estamos no momento da reflexão, nós estamos no momento das ponderações. Mas acho que essa base pode levar a gente a pensar nesse modelo mais criativo de cidade. Adriana, você falou em economia circular. Eu já ouvi em uma das suas falas o economia co-criadora. Como é que ela agrega essa questão da economia circular e do desenvolvimento sustentável? Esse grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o IPSIC, quando ele se propôs a pensar a cidade humana, não tinha o tópico economia. Dos 6 passos, na verdade, estava redesenhado de uma forma e não tinha economia. E aí foi colocado a questão da economia. E assim, como é que você vai pensar numa transformação societal, numa transformação da sociedade, da tua localidade, sem você pensar num item que é tão estruturante, numa ciência que é tão estruturante como a economia? E aí a gente perguntou, tá, mas qual é o modelo de economia? Com certeza não é o tradicional. Isso a gente sabia. E a pergunta seguinte era, então, qual é esse modelo de economia? A gente tinha expertise, o grupo tinha expertise na economia,
mas também ele ficou com a certeza de que só a criatividade não dava conta. Aí a gente descobriu que tinha já gente pensando sobre uma economia que eles estavam chamando de C, que era a criativa, a colaborativa e a circular. Aí a gente juntou tudo isso de novo e a gente ainda entendeu que, além desses todos Cs, tinham duas outras economias que não estavam previstas na economia C, que era a colaborativa e a de circuito curto, que também são iniciadas com C. Então a gente entendeu que a C, que já estava propagada, não cabia tudo que a gente queria referenciar. Então a gente se deu o direito de criar uma nova terminologia, que é então a economia co-criadora. E aí, como co-criadora, ela permite ser circular, ser criativa, ser colaborativa, ser de circuito curto. E aí ela deu conta de abrigar os outros referenciais que já existiam. Então, essa é uma novidade para muita gente. É uma quebra de paradigmas. E muita gente tem medo de mudar. Já dizem alguns pensadores que os mais recentes só mudam quando chega à beira do abismo, né? E aí tem que mudar, não tem jeito. Então, jogar a vaquinha no abismo. Joga a vaquinha e aí muda. Você acha que nós chegamos nesse momento? Ou muda, eu acho que ou a vaquinha muda? Já foi pro brejo. Eu acho que a vaquinha já foi pro brejo. Né? Nós fomos convidados a fazer essa mudança faz muito tempo, mas a gente não tinha nível de escuta aprofundado para isso. Não é de agora. Faz tempo que a gente está dizendo que as mudanças são necessárias. Nós é que achávamos que tínhamos outras opções. Eu gosto de uma terminologia que me é muito cara, porque eu não sou personagem dessa história e eu gostaria de ser, mas eu tenho muita dificuldade. Eu não sei quem é o autor, mas eu estava andando em Ribeirão Preto e vi um outdoor que dizia que a simplicidade é a maior sofisticação que existe. Desde então eu venho pensando, por que não ser simples? Né? Por que a gente permite que a sofisticação leve a gente para lugares que a gente não quer ir? Faça com que a gente compre coisas que a gente nem precisa. Né? Por que a gente tem tanto medo da simplicidade? A simplicidade não pode significar um insucesso. Mas é difícil ser simples, porque a competitividade, né, ela é arraigada, ela é cruel. Né? Quando eu resolvo não comprar a bolsa, mas todas as minhas amigas compram, e eu defendo a minha tese de simplicidade, dá aquele caráter de que eu é que não sou sofisticada. Então, eu tenho a impressão de que a gente precisa fazer uma reflexão muito mais profunda do que é de fato a simplicidade. Porque eu acredito que a simplicidade seja, sem dúvida nenhuma, a maior sofisticação que a gente poderia adotar. E aí a gente tem que quebrar a rede de conversação que está estabelecida de que a simplicidade é pobre. A simplicidade não é pobre. É difícil ser simples. Não é para os fortes, não é para os fracos. Não é para os fracos. Realmente é mais fácil a gente bancar, né, de sofisticado. É muito mais fácil a gente aderir ao que está proposto e a gente tem muita dificuldade de ser o diferente. E hoje a simplicidade é ser o diferente. Usar a mesma roupa durante muito tempo é simples, né? Mas na nossa rede de conversação, ele está estabelecido como não chique, como pessoa que está com problema não consegue comprar uma roupa nova, mesmo que a minha ainda esteja novinha, mesmo que a minha esteja muito boa. Só que isso que eu estou falando não é nenhuma eureka, é antigo. Só que a gente combate com o marketing de mercado, com as questões do consumo, com prevalecer as grandes empresas. Então é um choque muito grande de comportamento. Mas eu acho que o desafio é a gente descobrir como é possível ser feliz com a simplicidade. Porque a simplicidade é sofisticada, ela é criativa, ela é sustentável, ela é inteligente e ela é humana. Por que eu preciso de dois se um só já me basta? Então, eu acho que essa é a leitura que a gente tem que fazer, que não é nova. Insisto, a pandemia só nos deu um tempinho a mais para pensar sobre esse tema. Adriana, já se fala em economia da felicidade, não é uma utopia, né? Hoje, a qualidade de vida já não pode mais abrir mão do elemento felicidade, porque muitas pessoas hoje já... Antigamente, eu escolhi a minha carreira porque o que dá dinheiro, o que não dá dinheiro. Hoje, quando você olha para o que significa qualidade de vida, as pessoas, não, eu vou escolher a carreira que me traz felicidade. Eu vou escolher o lugar de viver como aquele que me traz felicidade. E a economia da felicidade, o elemento felicidade,
entrou na nossa vida e é parte hoje do quantitativo que a gente tem que levar em conta quando nós vamos fazer nossos planos de governo, como quando a gente vai pensar nossas cidades, não é isso? Será que a gente já viu um plano de governo pautado na felicidade? É muito difícil, mas a gente sabe que tem um indicador para medir felicidade eu não vou lembrar com exatidão a localidade, mas se não me engano, lá no Sudão tem uma proposta muito efetiva de índices, né, indicadores que apontam o nível de felicidade das pessoas. Agora, de qualquer forma, né, o que a gente precisa, e talvez a gente volte para a tal da rede de conversação, pode parecer bastante repetitivo da minha parte, mas como hoje é o lugar de pesquisa que eu estou ocupando, que é tentar discutir qual é o poder dessa palavra que a gente propaga, né? Qual é o poder dessa linguagem que a gente usa para fazer as defesas, a minha pergunta seria, ok, vamos fazer uma economia da felicidade, vamos fazer uma política pública que é a felicidade. A gente sabe definir o que é felicidade? Qual a relação da felicidade com a questão que eu falei anteriormente da simplicidade? Que felicidade é essa? É a felicidade de ter muito, de ir em todos os lugares, de ter todas as coisas que todo mundo tem, né? Qual é essa definição de felicidade? Então, ainda que a gente adote, e eu acho que é um caminho, uma concepção de que a felicidade é elemento importante para a construção de um modelo de sociedade, para um elemento de cidade nova, para um plano de governo, que a pauta da felicidade deva ser uma pauta presente nas políticas públicas com um tom de seriedade, né? E não de alguma coisa irreal, né? De alguma coisa fictícia ou sensorial, né? A gente precisa definir felicidade. E aí é um papel que cabe a cada um de nós, não é ao líder, né? É a cada um de nós. Olha só, a Bia está dizendo aqui que concorda plenamente com você. A Lavínia está dizendo assim, hoje tem estilistas que estão propondo não consumo excessivo. Lavínia, é isso mesmo. Nós temos uma companheira que é a doutora Maria de Fátima Matos, vice-presidente, se não me engano, hoje da ABPEM, e ela sempre diz isso, né? Que fazer moda hoje é pensar o sustentável, é pensar a realização, é pensar o uso consciente, né, Adriana? Então, mesmo a moda que tem tinha, né, há muito tempo atrás, essa pegada do consumo excessivo, ela vem repensando. A Andressa Serra está dizendo, olha, o Butão também tem, né? Isso, você falou o índice de felicidade. E a Ana Laura está dizendo, olha, tem o FIB, o Felicidade Interna Bruta, é um indicador da ONU. Né? Ou seja, veio para ficar. Está na pauta, né? Tá o que a gente precisa aprender a definir felicidade. Quando você pensa que o ser humano ele precisa ter autorrealização, né? A autorrealização é fundamental para que ele se sinta pleno, para que ele se sinta preenchido, e que não é mais possível você passar uma vida inteira sem sentir a autorrealização. A busca para isso não pode ser uma cidade-selva, né? Uma cidade selvagem. Tem que ser uma cidade pautada nesse mesmo princípio. Com certeza, porque a cidade é o nosso lugar, né? É o nosso primeiro espaço. Então, a gente precisa ter condições de ficar bem naquela localidade. Então, em algum momento, tem que haver conexão de princípios. Né? Vamos imaginar que eu tenho uma cidade toda pautada em 5 diretrizes A, B, C, D, E. E eu tenho uma sociedade pautada em diretrizes diferentes da A, B, C, D, E. Não haverá conexão, que é o que estabelece lá na cidade, que também é criativa. Né? Você ter conectividade. Então, a gente precisa pensar que o modelo de sociedade tem que refletir o modelo de pessoas que compõem a sociedade. Entretanto, essas pessoas precisam se apresentar. Elas precisam reivindicar, elas precisam participar, elas têm que criar relação de pertencimento com a cidade. Porque se eu não sei o que você quer, eu posso ir para qualquer lado. Agora, se você me disser que o caminho certo é sul, eu vou com você. Então, a gente também precisa dar indicadores para as nossas lideranças políticas dos lugares que a gente quer habitar e como a gente quer habitar. E essa falta de conexão, ela está estabelecida. E não é um problema local, é um problema de amplitude macro. Né? As pessoas estão desassociadas. No passado, quando a gente quis participar
e a gente não teve nenhum nível de escuta, né? Ninguém escutou o que a gente estava falando, isso fez com que nós tivéssemos que retroceder. E aí a gente começa a trabalhar com outros conceitos. Vou fazer referência a uma das nossas pesquisadoras, que é a professora Marlene Trevilato, e em uma das falas dela no grupo, ela disse que, ao preparar os educadores, ela que é coordenadora do curso de pedagogia, ela estava falando com futuros professores, ela viu uma aluna dela lamuriando muito, né, sobre as dificuldades de mudar a sociedade, de fazer a tal da transformação e tal. E ela disse para a professora Marlene que não dependia dela. E a professora Marlene sabiamente virou para essa aluna e disse o seguinte: olha, minha querida, realmente não depende só de você, mas depende de você. Né? Então, a gente não pode se esquivar da nossa autorresponsabilidade, fazendo conexão com a sua autorrealização. A autorrealização, que é você se fazer pessoa feliz, está conectada com a sua autorresponsabilidade. Né? Principalmente no momento atual, se a gente pensar que não dá para ser feliz sozinho. É letra de música, mas está tudo bem assim. O que a gente precisa é que o outro seja feliz. Vai ser impossível, com o passar do tempo, a nossa felicidade unilateral. A minha felicidade está imbrincada com a felicidade das pessoas que me circulam. Então, a gente precisa pensar na coletividade, na comunidade. E a cidade é um exemplo de comunidade macro que consegue absorver muita gente. Então, a cidade deve ser um problema de todo mundo, não só do gestor público. Deve ser meu, seu, de todo mundo. Senão, a gente não dá conta de fazer a autorrealização. E aí, Adriana, tem uma questão que eu quero colocar para você, porque o pessoal que está assistindo, e o mais legal é que depois o vídeo fica aqui gravado na IGTV, e aí o pessoal assiste, interage com a FAAP, enfim. Mas o pessoal que está assistindo pode se perguntar assim: nossa, isso que a Adriana está falando é utópico, não dá para realizar isso agora. Mas eu sei que o grupo de pesquisa do IPSIC fez aí um levantamento em mais de 400 municípios e encontrou casos de sucesso de aplicação de políticas públicas que em outros lugares, em alguns municípios, as pessoas podem pensar assim: isso nunca poderia acontecer. Então, eu queria que você desse alguns exemplos práticos, Adriana, sabe? Dar nome aos bois. Alguns exemplos práticos para o pessoal que está aqui ouvindo a gente entender que não é utopia, que dá para fazer, mesmo que seja um passo de cada vez. Eu vou dar um exemplo, porque é uma cidade pequena, mas que diz respeito a todos nós. Nós do Brasil como um todo, e olhe lá, se não para além do Brasil. Numa dessas visitas, a gente chegou em Afogados da Ingazeira. Afogados da Ingazeira é uma cidadezinha no interior de Pernambuco. E conhecemos o chefe do executivo de lá. E ele fazia referência à sua gestão, era por isso que a gente estava lá, de uma iniciativa de um patrimônio, né, cultural, ambiental da humanidade, que é chamado de Morro do Giz, onde tem vários referenciais antropológicos e super importantes, né? E é uma reserva ambiental, só que da iniciativa privada. E a iniciativa privada daquela cidadezinha, Afogados da Ingazeira, queria fazer dali uma iniciativa empresarial que geraria trabalho e renda. Isso é positivo para a cidade. Mas esse chefe do executivo, esse prefeito, José Patriota, ele entendendo que a perda seria muito grande. E eu não consigo imaginar como é que ele vai convencer uma cidade onde o índice de desemprego é ruim para a localidade, a não colocar uma empresa numa reserva que é de interesse cultural e também histórico e também ambiental, para não implantar ali uma iniciativa empresarial. Mas ele fez isso com o próprio recurso do município. Ele comprou o morro, que passou a ser um patrimônio municipal. E aí, então, espero que outras lideranças posteriores a ele consigam enxergar a grandeza dessa decisão. E ele precisou muito conversa para poder convencer o proprietário daquele bem de vender o imóvel, né? De vender aquele espaço físico para a prefeitura. Porque a prefeitura pagaria muito menos do que ele conseguiria se fizesse a iniciativa. Então, assim, esses exemplos bem-sucedidos de
iniciativas humanas, solidárias, e em nome de uma coletividade que naquele momento da ação a coletividade não enxerga, porque eu consigo ver, pensar comigo que nem todo mundo daquele município ficou de acordo, porque a empresa era trabalho e renda é salário, salário significa condição de você ter a sua família bem cuidada. Mas para a humanidade, a gente reservar um espaço que era importante é um exemplo macro de uma cidade, Afogados da Engazeira, lá no interior do Pernambuco, e do qual hoje eu preciso dizer obrigada, prefeito, por ter feito isso, porque faz parte da minha riqueza cultural também a preservação do Morro do Giz. Então, são iniciativas que, quando as pessoas pensam com o coração, quando as pessoas colocam como indicador a felicidade, quando elas pensam em longo prazo, quais são os danos de algumas decisões que momentaneamente se apresentam como melhores. Essa coisa da gente enxergar muito perto da gente, e aí eu adoro lembrar Fernando Capello Gaivão, porque ele dizia que gaivota que voa mais alto enxerga mais longe. Eu acho que todos nós do mundo precisamos voar mais alto para enxergar mais longe. Porque não voamos mais alto, que não conseguimos enxergar mais longe, que a pandemia fez o que fez com a gente. Um voo um pouquinho mais alto a gente teria visto com distância mais amplificada. Então, eu acho que a gente está aprendendo com os nossos próprios erros e a expectativa que eu tenho é que a gente aprenda a fazer a diferença, para não seguir igual. E esses exemplos interessantes, esses exemplos se multiplicam. A gente estava dizendo assim, nós estávamos falando da simplicidade. E exemplos simples, de soluções simples. Esse prefeito ele foi lá, ele negociou com a empresa, ele conversou com a população e deixou um legado para as futuras gerações. E outros casos, outros exemplos de prefeitos que conseguiram zerar a fila de cirurgia do SUS, porque tiveram... Bananeiras na Paraíba, né? A gestão humana de você resolver o problema do menino que não conseguia chegar na escola porque morava no morro, e aí faz um calçamento no morro para esse menino chegar na escola. Ainda que essa cidade tenha uma nota baixíssima no IDEB, ela tem um modelo de gestão humana louvável. E esses exemplos se multiplicam, basta que nós tenhamos ouvidos para ouvir e olhos para enxergar e vontade para procurar esses bons exemplos. E coração para sentir. Coração aberto, né? Para sentir, para pensar em outras ações. Nós estamos chegando aí, nos encaminhando para o final. Nós temos mais uns 7, 8 minutinhos por aí, Adriana, antes que o Instagram nos derrube, né? Então, eu queria que você... Vamos fazer alguns amarramentos, algumas amarrações aqui. Finalizar algumas questões. Quando nós pensamos que um dos grandes problemas pós-pandemia será, sem sombra nenhuma de dúvida, o problema sanitário, né? O pessoal diz, não, vai ser o problema econômico. Não, vai ser o problema sanitário, né? Nós vamos ter que resolver o problema da saúde, que nitidamente mostrou as suas limitações, mostrou as suas diferenças. Cidades que têm, ao mesmo tempo, investimento em alta complexidade, têm o seu atendimento básico sem condições, né? Então, essas diferenças na própria saúde, o investimento na saúde. Mas nós vamos ter o problema da economia também, a questão da mobilidade. E uma outra questão, então, estou te colocando alguns pontos para você ir conversando com a gente. Saúde, mobilidade. E um terceiro ponto, Adriana, que quer queira, quer não, é nosso velho conhecido. Toda vez que você pergunta qual é o principal problema das cidades, as pessoas falam em segurança. E afinal, como é que vai ficar essa questão da insegurança nas ruas? Né? Como é que o nosso agente de segurança vai conseguir lidar com essa nova realidade? Então, pensa um pouquinho para a gente nessa cidade colaborativa, nessa cidade cooperativa pós-pandemia, a partir dessas questões. Às vezes eu me imagino naquela ponte, né? Que se você está atravessando de um lugar para o outro, se ela está segura, você sai de um ponto e chega no outro. Mas se é uma ponte que tem muita fragilidade, né? Você começa a andar mais devagar, em algum momento você tem que saltar, porque ela está faltando um espaço para você. Eu acho que a gente está nessa ponte, uma ponte cheia de obstáculos, cheia de trajetos comprometidos.
E penso que em algumas áreas de atuação, se você colocar uma na frente da outra, você cai mais rápido. Algumas sustentam. A questão da economia é importante, porque se você não tiver economia forte, você não tem trabalho, você não tem renda. E as pessoas vulneráveis, elas ficam frágeis. Frágeis, elas ficam socialmente abatidas. E socialmente abatidas, a criminalidade pode se apresentar como uma alternativa muito viável. Às vezes, a única alternativa dentro daquele referencial da pessoa. Né? Eu gosto de pensar numa proposta do Lukács, que ele diz que a gente sempre faz um conjunto de ideação. A gente se coloca um problema e a gente faz 1000 perguntas para resolver o problema. Quando você não dá conta de resolver com as suas iniciativas, você volta para a origem do problema. Quem tem mais condição de resolver os seus problemas dentro dessa lógica, não volta. Então, quem tem mais cabidal intelectual sobre o ponto de vista de experiência de vida, consegue resolver. Quem não tem, fica vulnerável. E essa vulnerabilidade não é culpa de quem a tem, né? Ela é culpa do nosso modelo social. A falta de conhecimento de uma série de pessoas, responsabilidade, inclusive, das pessoas que têm conhecimento. Então, assim, para tentar resumir, a gente precisa fortalecer essa unidade de ser humano. Né? O ser humano precisa ser fortalecido nessa trajetória toda para que ele consiga fazer os seus caminhos de ideação com sucesso. Né? Se coloca o problema, tipo assim, não tenho comida para minha família. Quando ele tem oportunidades no seu trajeto da ideação para resolver esse problema, a violência não é uma alternativa. Quando ele tem isso muito curto, né? Quando ele não consegue fazer um voo mais alto, fruto da sua falta de formação, fruto da sua falta de condição de vivência, ele acaba, então, achando a violência como uma alternativa. E depois que ele tem êxito na primeira fonte, fica fácil ele voltar várias vezes. E aí aquilo que era a falta de alternativa se torna a alternativa. Então a violência acaba se dando nesse caminho, né? Normalmente ela aparece como a falta de alternativa e depois ela se torna a grande alternativa. Então, como educadora, eu jamais poderia me furtar de que a resposta é a educação. Jamais. Para todos os problemas que você colocou. O sanitário, o econômico, né? a questão da violência. Para todos esses problemas, eu falaria horas aqui para a gente concluir que a educação é a fonte. Só que a educação é uma fonte que a gente perdeu um bonde lá atrás. Então, a gente está com déficit, a gente está com saldo negativo. E aí a pandemia chega e talvez não nos dê prazo para a gente reverter essa realidade da educação. A gente precisa de alternativas. Aí o convite para quem sabe mais ensinar para quem sabe menos. A gente precisa de mais liderança preparada para dar conta. Então, dentro dessa linha, eu não estou chamando de liderança aquelas pessoas que têm cargo eletivo. Eu estou chamando de liderança do bairro, liderança da rua, liderança da comunidade. Eu estou chamando as pessoas que entendem que se a gente tiver mais gente fazendo bem, a gente tem menos gente fazendo mal. Então, talvez essa coletividade, essa colaboração se dê também nesse voluntariado, nesse hoje é meu dia de ajudar, nesse vou fazer alguma coisa para alguém, né? Vou dividir o meu com uma parte, vou fazer alguma coisa. Então, nesse sentido, quem tem mais dá para quem tem menos, quem sabe mais ensinar para quem sabe menos, nesse curto espaço de tempo. Paralelo a isso, força total na educação. Sem força total na educação, a gente vai, velhinhas, eu e você, voltar aqui nessa live para falar sobre os mesmos problemas, já com dificuldade de enxergar a mensagem das pessoas escritas, porque a gente não terá dado conta. Essa dificuldade eu já tenho, Adriana, então vai só piorar. Mas, Adriana, rapidinho, que faixa etária precisa de mais atenção? A primeira. Aquela que acabou de se colocar à disposição do mundo. Porque se a gente errar ali na primeira infância, a gente tem que fazer um baita do investimento para fazer a curva certa no futuro. Se a gente acerta ali, se a gente dá amor para essa criança, se a gente consegue dar boa educação, boa saúde, boas relações, tratar com ela com uma rede de conversação real, né? Imagina, você fica falando para o seu filho que ele não tem chance nenhuma na vida, cara, ele se convence disso, porque a rede de conversação é cerebral. Se você manda mensagem para o seu cérebro a vida inteira, se você ouve todo mundo dizer a vida inteira que você é um menino da favela e que da favela você não vai sair, da favela
dela, você não sai. Não sai mesmo. Então, eu acho que a primeira infância precisa ser tratada como rei. A primeira infância precisa ser amada. A gente precisa abrir espaço para a primeira infância crescer cheia de vivacidade. Ela precisa vislumbrar que está na mão dela fazer a diferença, né? Que está na mão dela ter a vida que ela quer. Se a gente não fizer isso, essa primeira infância vai para um segundo momento da sua vida cheio de recalques, cheio de conversação mal estabelecidas, cheio de contas para pagar, e aí não dá certo. Então, força total na educação, com destaque para a primeira infância. É isso aí. Pessoal, vocês estão prontos para viver numa cidade criativa, colaborativa, solidária, inteligente, educadora, mas fundamentalmente uma cidade humana? Nós estamos preparados? Essa fica a reflexão para levar para casa, para pensar um pouquinho que tipo de cidadão nós temos que ser, né? Que tipo de cidadão nós temos que construir em nós mesmos para fazer parte dessa sociedade humana, colaborativa, solidária, por que não dizer fraterna? Eu já usei o termo fraterna aqui numa live com a Mary Del Priore, né? Dizendo, olha, será que nós chegamos no terceiro momento? Foi liberdade, igualdade na Revolução Francesa e fraternidade. Será que agora a gente chegou na etapa da fraternidade, né? Sem utopia. A fraternidade é humana. É isso aí. Gente, nós estamos chegando ao fim, faltam pouquíssimos minutos, pouquíssimos mesmo para o Instagram nos derrubar. Adriana, muito obrigada por ter aceito o convite da FAAP. Esta aqui é a live que fecha o mês de julho, o mês de férias, com uma série de discussões que foram super atuais. Então, a Adriana fechou esse mês de lives da FAAP com chave de ouro. Indica o vídeo, ele vai estar lá no IGTV, nós vamos deixar gravado para vocês assistirem depois, para pensar um pouquinho o que significa essa cidade humana, essa cidade criativa, colaborativa. Muito obrigada, Adriana. Super sucesso para você, super sucesso para o grupo de pesquisa. A FAAP adorou ter você com a gente. Pessoal, muito obrigada por estar aqui. Toda essa turma que passou por aqui, assistiu, esteve conosco ou depois vai assistir no IGTV. Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês e, enfim, no coração de vocês, aquele amorzão de colaboração e de fraternidade para esse nosso futuro pós-pandemia. Um grande beijo, gente. Tchau, agradeço a FAAP e a todos que participaram. Até uma próxima. Um abraço a todos.